Oi, gente, boa noite. Esse é o 30º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu sou Erivelto Reis e hoje eu vou conversar com a professora e pesquisadora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora Ana Ziner. Vou mandar o convite para ela e a gente vai começar a conversar. Boa noite, Marcelo. Dividindo a tela. Boa noite, Ana. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, seja bem-vinda, é um prazer falar com você. Quero começar agradecendo você por aceitar o convite, né, por dividir comigo esse momento que eu acho que é muito importante na minha carreira, de conversar com amigos, com mestres, com pessoas que são referência e inspiração a partir do seu trabalho, da sua trajetória de vida, da sua carreira. E assim, que alegria falar com alguém que foi minha professora de Libras, sempre foi muito querida, sempre foi muito gentil, sempre me apoiou muito na carreira do magistério. Toda vez que a gente se encontra, é sempre muito simpática, muito receptiva, e parece que não houve assim um intervalo, que a gente ficou tempo sem se ver. É como se a gente mantivesse o tempo todo o contato, dada a tua gentileza, a tua empatia, a tua generosidade a cada vez que você me encontra, a cada vez que você me recebe, sempre com muita amizade. Então, para mim, é uma felicidade que você tenha aceitado participar do projeto. Fico muito feliz em te rever. Boa noite. Boa noite a todos, né? Eu que fico feliz em poder participar quando você me fez o convite, né? Para mim é um desafio, né? Estar aqui. Fiquei muito feliz, né, pela trajetória nossa, amizade, né? Eu gosto muito, curto muito quando você contribuir com a gente lá na Rural, vai fazer essas palestras, sempre que posso, né, eu vou assistir porque eu acho que são maravilhosas, né, então gosto muito do seu trabalho, e quando você me apresentou essa possibilidade aqui, nossa, eu fiquei perguntando né, se eu conseguiria fazer jus aos outros convidados, que foram excelentes, colegas meus também de Rural, ex-professores, como a Lucy, né, foi uma a Lucy Ruas, né, foi uma ex-professora lá na UFRJ, né, mas fiquei muito feliz e agradeço muito por essa experiência, né, de Olha, estar aqui. fantástico encontrar você. Fantástico encontrar você. E assim, as pessoas que vão acompanhando, né, quero agradecer também, porque tem as pessoas que nos assistem ao vivo, tem aquelas que ficam esperando para a gente começar, aquelas que passam por aqui, dão um oi, mandam uma mensagem, e aquelas que nos veem no futuro através do compartilhamento do vídeo no YouTube, na própria plataforma do Instagram, no site. E é muito positivo que as pessoas comentam, as pessoas sugerem, inclusive, filmes dos quais gostariam de falar, né, em algum outro momento. E eu tenho um carinho muito grande por você, tenho um carinho muito grande pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, moro pertinho, né, inclusive, da universidade, sempre que posso, prestigio os eventos, as semanas acadêmicas. Tem queridos amigos nossos aí, como o professor Wagner, professor Pache, professor Bosetti, professora Simone, tanta gente querida. E assim, todas as vezes que aí estive e que encontrei você, né, foi uma felicidade, porque você é carinhosa, você é atenta àquilo que a gente discute, você traz sempre uma novidade na área de pesquisa e em educação. E é um prazer, é um privilégio contar com a sua amizade e com a sua participação. Feitas essas saudações iniciais, eu tenho que te fazer uma pergunta, que é a pergunta mote do projeto, né? Tenho feito essa pergunta a todos os convidados e convidadas. Ana Ziner, como é o filme da sua vida? Pois você me faz o filme da minha vida, acabo de ver aqui que entrou uma pessoa que também faz parte desse filme, né, dessa trajetória de descoberta, um grande amigo, né, Diogo, que é do Sul, só que ele é surdo, né, agradecendo, ele está aqui, pena que não tem Libras, então estou agradecendo a ele, né, tá aqui,
Então, o filme da minha vida, o filme que eu escolhi para falar, né, é A Vida é Bela, né? O que teria a ver realmente com a minha vida esse filme? Como que ele está, né? Primeiro que é um belíssimo filme, a gente sabe, né? É um filme que emocionou. E quando esse filme ganhou o Oscar, eu estava estudando, fazendo curso, né? Estava fazendo a graduação de italiano, sou laureada em italiano também, pela UFRJ, né? Esse filme ganhou o Oscar em primeiro lugar, né? E a gente também pode dizer que ganhamos o nosso com a Central do Brasil, então são temáticas que para mim se cruzam, né? E ao mesmo tempo como brasileira torcia, né, aquele lado também meio italiano ali também torcendo pelo outro, então tem a temática e a gente, os dois são temáticas belíssimas de vidas que era onde eu vou trazer essa trajetória da gente olhar a vida, mas com um olhar mais de viver mesmo, de simplicidade, de olhar o eu, de olhar o outro, né? E de pensar a diversidade. Então, a escolha da Vida é Bela vai pela sugestão, até pelo próprio nome, que a vida é bela, né? E pela temática, como que eles trataram um episódio tão terrível na história da humanidade, né? Eles conseguiram realmente, com a poesia, tratar de um tema tão delicado e de tantas dores, né? Porque se hoje para a gente é uma história e já nos deixa, nos faz mal da gente saber, né? O que se passou, imagine as pessoas que viveram e ter que reviver ao ver o filme, ao ter que ver aquela história, né? E o quanto que a poesia, o quanto que a mente, né, naquele faz de conta, ela burla, né? Ela burla o mal, ela burla as coisas ruins, né? E faz com que se saia vitoriosa. Eu li, já tem um tempo, eu não saberia precisar, né? Com o nome, onde foi a matéria, né? Mas que a vida é bela, na verdade, ela é a vitória, como se fosse para esfregar, né? Dentro do nazismo, de todas as fascismo, a repugnância, né? De você se eu te venci, né? Como se fosse assim, com a alegria, com a esperteza, com a inteligência, com o humor, com a poesia, eu te venci, né? Eu saí vivo dessa história. Então, quais são os grupos que saíram vivos dessa história? A diversidade. Porque a gente vê que a história era um sobre o outro, e dentro dessa diversidade você não tem só os judeus, você tem as pessoas com deficiência também ali dentro, que elas eram exterminadas, né? Então, qualquer coisa que se opunha a um projeto de supremacia ou de olhar a diversidade. Então, eu acho que a Vida é Bela, ela representa isso, mostrar que a vida é bela na sua diversidade e que tem a poesia, o humor, né? Ela vence tudo, ela vira o jogo, né? E quando a gente perde esse humor, a gente perde também a vida, e a gente começa, tanto que, né, quando a gente, qual é a reação da gente? A gente começa a ver que a gente está vivendo uma situação um pouco difícil, um pouco não, eu diria que muito difícil, né? E como que a gente vence, se olhar hoje dentro do Facebook, a gente revira com humor, né? As ironias da gente com aquela pitada de humor também, né? A poesia, os cartoons começam a crescer, né? As charges começam, porque o humor é um ato de inteligência, é um ato de vitória também. Então, quando eu escolho A Vida é Bela, tem esse sentido de olhar essa diversidade também, toda a diversidade que estavam ali, que queriam exterminar, mas que não foi exterminada, e ela está aí, né, ainda enfeitando, né, embora não possa ser esquecida todas as atrocidades que passou. Então é um meio da gente olhar e conseguir reagir, né? Eu acho que olhar esse filme é também olhar para o futuro, da gente conseguir, por um caminho, tentar enfrentar o que a gente está passando hoje. Essa história
do pai que, no meio de um campo de concentração, vai desconstruindo todo o horror, toda a violência a que ele, né, e o filho são submetidos, e mais todas aquelas pessoas que estão ali aprisionadas, para que a criança não tenha a sua inocência maculada, aterrorizada pelas práticas do campo de concentração. É muito impactante, né? E você fez a leitura lembrando que foi o filme que concorreu com o Central do Brasil, né? Que também é outra, né? Que a gente vê essa questão também de uma professora que, né, que você tem assim, o lado da gente que é professor, né, que vive de aposentada, que vive de escrever cartas, né? E uma criança abandonada, porque a mãe falece, então tem os destinos se cruzam, e também é uma bela história, que se a gente olhar são histórias, né? Embora seja uma ficção, mas tem seus paralelos aí também. E ela também conseguiu, eu acho que traduzir a Central do Brasil, conseguiu traduzir esse também sentido da vida é bela, né? Como que a empatia, né? A minha relação com o outro, né? O meu me importar com o outro também é uma relação de sobrevivência. É verdade. Agora, Ana, você na pré-pauta, você indica também outros filmes, né? Você indica Babel, e tem um filme de que gosto muito, que você também indica, que é O Adorável Professor. O Adorável Professor. Que é um filme fabuloso, né? Emocionante também, muito emocionante. Ele gosta muito de música, e ao ter, né, o filho que vem surdo ali, para ele foi uma frustração inicial. E assim, o que isso tem? Tem, eu acho que na família de que eu tenho uma irmã surda, né? Então você tem um modelo de visão, você tem um modelo de vida. Então eu sou a mais velha, né, ali. Então quando ela nasce, ali, eu me lembro até hoje, né, a sensação que se tinha da minha mãe e do meu pai ali, ao receber a notícia, era o que a gente faz, né? Porque era um mundo completamente diferente. E vai ser ofertada a ela, né, um modelo que é o modelo nosso de ouvinte, né, que é o modelo das pessoas que ouvem, é o que é ofertado. Só que, no entanto, ao tempo todo ela passa, né, assim como no filme, o tentar se aproximar, mas que tem algo que não é possível que se aproxime. Ela não ouve, não tem essa característica. A audição é algo que difere ali dentro. Então é uma busca, até que a minha relação de ser professora, ela está muito relacionada a isso. Foi um ato com a minha irmã, foi a experiência com a minha irmã, né? E de ser professora ainda mais, né? De procurar esse tema, entrar no tema, tem essa relação mesmo de buscar, de você conhecer o outro, né? Naquele primeiro momento, você coloca o que você tem em pauta, né? Que é o conhecimento a partir da sua experiência etnocêntrica, as suas expectativas. Mas o curioso é que com o tempo você vai... Tem coisas que são culturais, que como irmã, eu acho que eu vivi mais. Eu não fui um pai ali, igual aquele pai, né? A questão da música, isso era, né, o som. Mas é muita expectativa, porque o que você faz com o filho surdo? Você dá um disco, você dá o tambor, você dá coisa que tem sons. E os estímulos visuais, elas não são dadas, né? Então, quando um surdo nasce numa família de ouvintes, eu acho que aquele filme é belíssimo, que ele começa a mostrar isso, mas também mostra, né, como que se pode fazer a aproximação. É dos dois, né, a descoberta. Então, um tem que conhecer o mundo do outro, né? Então, dentro dos seus limites, eu acho esse filme lindo. E o Babel, ele está muito relacionado à minha experiência de sala. Aí já é a prática, não é uma vida pessoal, né? A diversidade, como que elas se cruzam, como as vidas se cruzam,
né? Eu me lembro que eu tinha que estava dando aula e eu tinha que trabalhar narrativas. E os filmes, eu sempre achei os filmes perfeitos para a gente trabalhar narrativas. Narrativa de empoderamento, narrativa, né? Narrativas mesmo, né? Para entender o que é uma narrativa, né? E eu estava trabalhando, e eu vinha trabalhando na turma com narrativa, aquele antes de partir. Até eu coloquei também, né? Eu vinha trabalhando com essa narrativa, mas eu tinha uma turma em que tinha uma situação semelhante de uma aluna com os protagonistas. E eu fiquei assim, eu não posso passar esse filme ali. Como que ela vai receber isso, né? Aí resolvi pensar em outro filme, fui trabalhar Babel, né? E quando ela entra em sala, né, isso é até em memória dela, né, o quanto que foi a primeira experiência ali que me pegou, ela entra em sala e ela olha em cima da minha mesa, eu trocando os DVDs, e ela viu a capa, que belíssimo filme, né, professora? Ou seja, olha uma posição que você se coloca ali, de achar que dos cuidados, que aquilo não iria. E o sujeito, ele recebe. Então, eu acho que o que faltou ali comigo foi um diálogo com a aluna, para saber e não fazer um pré-julgamento, né, uma coisa muito antecipada, como que ela se relacionava, e talvez era o que ela queria conversar sobre isso, falar sobre isso. Queria um espaço para esse diálogo, né? Sim, seria. E a gente cheia de dedos, às vezes a gente tem... E falar é o meio que a gente tem de conhecer o outro, e dos outros também se apresentar a nós. Eu acho que isso daí ficou para mim uma experiência, foi como se fosse uma corda, né? Em sala de aula que eu nesse E Babel, ela vai se ligando, né? No sentido mesmo dos diálogos, porque eu não sei se todos assistiram o filme, eu acho que a narrativa para mim é perfeita de Babel, porque ela não é linear, né? O tempo dela também não é um tempo linear, então é uma narrativa que eu digo assim, o autor, né, o diretor conseguiu construir o drama da vida ali. Porque você não é linear. Se você olha o pensamento ou olha as relações que você faz, você está sempre no drama, você está ligando, né? E tem os aspectos culturais ali. Então você tem, eu acho que 4 culturas ali, eu não me lembro, certo? Faz tempo que eu vi o filme, né? E você ainda tem a cultura que eu achei maravilhosa ali, que passa, que o filme não deixa, é que ele fala mesmo da diversidade. Um dos temas é esse, a diversidade. Ou seja, você tem diversidade, você tem vários temas da vida sendo contada por perspectivas e tempos, né? E quando você pensa que está linear, ele não está. O tempo do outro é outro, né? Ana, E assim, sim. desculpa, a Carla está assistindo a gente, a Carla Reis, ela está sempre acompanhando o projeto e ela está assistindo você, e ela está dizendo o seguinte, a propósito do que você acabou de comentar, da tua experiência com a aluna. O não falar, segundo ela, é o que acaba fazendo com que os adolescentes fiquem doentes. Exatamente, né? E eu acho que é o que a gente perde também como professor, o não falar, Carla. Porque eu acho que quando a gente fala, a gente dialoga, a gente conhece experiências que a gente não tem, né? E isso, para mim, naquele momento, né? Depois eu fui, claro, tentar conversar com ela e passei a ter outro. Né? Não que eu não tivesse, porque eu já gostava muito dela, eu já tinha uma ligação, e eu acho que eu pequei por isso, porque eu já tinha uma ligação de abertura com ela, né? Mas eu não consegui. Esse era o meu limite, eu acho que o limite era meu, não era dela. E essa foi uma experiência que você vivenciou no ensino médio, porque você trabalhou no ensino médio também, não é? Sim, no estado. No estado. As minhas turmas eram turmas inclusivas, né?
eram turmas em que eu tinha surdos, ouvintes, tinha pessoa com deficiência intelectual, né? Então, essa diversidade toda. Ou seja, a diversidade, ela sempre... E foi algo que eu também busco. Eu gosto de correr atrás dessa diversidade. É algo que eu acho que é aí que me estimula. Correr atrás dessa diversidade mesmo, né? E quando eu fui para a Rural, eu fui com esse propósito de pensar em formação dos alunos, né? De olhar, eu trabalho com a comunidade surda, eu trabalho a Libras, né? Língua de sinais, pesquisa, né? Mas dentro dessa comunidade existem essas diversidades também, né? Então você vai ter diversidade, né? Relacionada às escolhas, né? Das pessoas de gênero, né? Ali mesmo você tem as escolhas, você vai ter a diversidade, né? As identidades também de negros, não? Você vai ter o surdo autista. Então, ou seja, você não tem como dizer assim, eu só trabalho com isso e não lido com a diversidade. A diversidade, ela vai estar em qualquer canto que você existir, que você tiver de pensamento. Então, eu acho que essa, né, ela escreveu poupar o sofrimento para a menina. Eu não sei no que eu poupei, cara. O sofrimento, talvez, eu acho que eu fiz o contrário. Eu não sei se eu poupei, né? Porque depois eu conversei com a professora de educação especial e o que me foi dito, né, não foi nem com relação a mim, mas eu me lembrei disso que eu fiz. Do tipo, como se fosse assim, as pessoas queriam apagá-la da sala de aula, né? Como se já dissesse assim, ela já não existia mais ali dentro. Olhava assim, essa foi a reclamação dela, né? Eu fico me perguntando se a minha atitude de não conversar não foi uma negação minha também, né? Embora ela sempre estivesse ali, todas as minhas aulas eram pensadas para ela e para os outros, né? Eu via a realidade ali para pensar essa diversidade na preparação, mas será que nesse momento eu também não neguei? Eu fico me questionando até hoje de negar. Eu não estou falando abertamente o que era, porque eu não perdi permissão à família, né? Então, como eu não fiz isso, eu não tenho contato com a família, eu não vou expor, né? Mas hoje é em memória, né? Então, a situação dela era bem parecida com o filme. Aí que a gente entra, quanto tempo a gente perde e não aproveita a vida, não aproveita o que tem de melhor do nosso intelecto, porque eu acho que tudo é questão da mente, de como a gente cria as coisas, de como que a gente absorve ou de como a gente constrói nessas relações. Né? A gente pode ser o nosso próprio inimigo como o nosso próprio melhor amigo, né? E a gente tira entre isso, né? Então, eu acho que a vida é bela entra aí. Como que você faz com a mente isso? Como que você faz com a mente a sua salvação, ou o seu desenvolvimento como sujeito? Você andar para frente ou você regredir, né? E eu não estou falando só de conhecimento, mas do jeito de encarar a vida mesmo, de como que você se coloca diante do outro, a empatia, de tentar entender as situações, né? Ali dentro, eu coloco de diálogo, às vezes ter a dificuldade de dialogar, que não é fácil, eu também não sou uma pessoa, eu tenho às vezes dificuldade de dialogar, de entender o discurso contrário, né? Mas isso também é um exercício. Ana, aproveitar os comentários e a participação da Carla. A Carla, ela desenvolve um trabalho, um projeto ligado ao apoio, uma conscientização sobre o Setembro Amarelo, que foi uma questão que você também, na pré-pauta, você fez questão de mencionar, demonstrou um cuidado, uma preocupação. Eu queria que você falasse sobre essa questão, se você quiser falar, se sentir à vontade para falar, sobre a importância da conscientização do apoio
as pessoas com depressão? Pois é, gente. A gente não está livre disso, né? Só que parece que assim, a depressão, as pessoas encaram isso como se fosse besteira. Eu acho que quando vem da nossa idade, então, atrás, né? Como era encarado, isso é coisa de besteira, é falta do que fazer, ou então, né, fraqueza, vem uma série de questões. Aí vinham outros. Eu me vi acomedida com isso. Num determinado momento, levei muito tempo para conseguir superar. Tinha hora, gente, que tem uma aluna minha que foi orientando, nossa, às vezes eu sentava com ela, né? Falava com ela, nossa, eu não vejo saída, isso não tem saída, estou tentando. Mas tinha um ponto dentro que me manteve, né? Que conseguia me manter lúcida. Por incrível que pareça, foi a sala de aula, né? A sala de aula, conviver com os alunos, era o ponto que me manteve lúcida, era o ponto que ainda mantinha a chama, que eu me segurei tanto que eu não parei de trabalhar, eu não quis, né? Mesmo durante todo o tratamento ali, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que falar muito desse Setembro Amarelo, a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente está realmente subjugada a muitas pressões, né? E entender esse caminho, né? Compreender isso, né? É muito importante. E cada um vai ter a sua trajetória, não adianta. Né? E às vezes eu fico vendo, Eribel, em Facebook, alguma coisa, fale comigo. Uma pessoa que dá com depressão, não vai procurar ninguém para conversar. Então, isso aqui, eu estou aberto para falar, não está aberto para falar, porque você não sabe nem o que você vai falar, porque você tem a cabeça mais confusa. Né? E cada um vai estar com uma história, e quando fala, às vezes, quando quer falar, realmente o outro quer ouvir. Porque teve muitas vezes que eu gritei, queria falar, e não quiseram ouvir. Né? Então, assim, perceber, eu acho que o melhor caminho é apontar quem pode tratar disso, ajudar o outro e ser amigo, estar do lado, né? E entender, não sei se tem alguém que passa, há um limite, nós temos os limites, interlimites. É completamente compreensível ali, né? Então, assim, a gente sempre tá aquela história da a supermulher, o super-homem, o ilimitado, eu consigo as superações, né? Isso eu acho que cansa mais, se torna mais um veneno do que você falar assim, não, eu preciso me conhecer, eu me perdi dentro de mim, então reconhecer, eu me perdi dentro de mim, eu não me conheço mais, eu amava a vida, então sabe assim, a vida era bela, e de repente eu me vi um dia me sentindo um verme. Sabe aquela história mesmo da metamorfose do livro? Foi, só que foi aos poucos, até a hora que você se anula mesmo, ali, né? Então, a gente tem que falar mais sobre isso, né? E entender que um psicólogo, um psiquiatra, se tiver que entrar na situação, não tem. E do momento que eu levei, para você, 2 anos, 2 anos com a psicóloga, e ela, em 2 anos que ela conseguiu, não, o teu caso já não é mais comigo, o teu caso é um psiquiatra, você está com depressão. Não, vou tentar superar sem medicamento. Lutei para não entrar nessa. Só que o meu caso era um esgotamento mental. Né, era um esgotamento, não foi uma decepção, não foi. Cada um vai ter uma história. Era exatamente essa coisa de você se entregar muito, de fazer, de lidar com a diversidade, né? Houve uma síndrome de Burnout, veio, foi identificado, né? Nós, professores, estamos acomedidos com isso. A gente lida com muita diversidade e às vezes a gente quer fazer, quer mudar a vida do outro, quer ajudar. E a impotência, ela acaba também, né?
ali com a gente. E eu precisava, né, E foi quando eu comecei também a perceber o quanto que o cérebro estava nesse caminho. Porque durante as terapias, aí eu ia fazendo todos esse... tudo que a gente está discutindo aqui, falando da vida é bela, falando de filmes, eu falava de filmes o tempo inteiro, né? Tinha de pensar, de voltar, né? De ir ao passado, de tentar fazer o caminho, não era, né? É uma trajetória. E eu via que não conseguia. Até a hora eu falei assim, isso daí não tem mais cura. Eu vou ter que viver com essa coisa o tempo inteiro. E era horrível, porque você perde o prazer. Você não vê as 10 anos de TV. Você não acorda e diz assim, vale a pena viver. Não acorda com isso. Por mais você... Eu dizia assim, eu acordava fazendo isso em mim. Era a metáfora visual que eu tinha de todo dia de manhã. Levanta. Né? Então era isso. Não era aquela coisa de você não dorme, você não relaxa. Né? Então, para quê? Fazer, né? Você perde a graça. Então, por mais que você tente se motivar, você tentar... O único momento que eu ainda encontrava um sossego e uma paz era a sala de aula, com os alunos, aquele momento que eu estava ali. Mas tinha horas que era a hora de ir embora. Quando começava da hora de ir embora, eu já começava a vir com ansiedade, agitação, ali. Né? Aí eu custei. Aí você começa a ver colegas, né, Facebook, medicamento, fábrica de medicação, fábrica de não sei o quê. Eu não vou entrar nessa. Só que teve uma hora que eu vi que assim, ou entrava, ou não tinha mais nada, porque foi a hora que minha psicóloga falou assim, não tem mais nada, eu só posso fazer ir contigo procurar uma ajuda com você. Mas daqui para frente eu não tenho mais ação. Né? Aí foi o momento que eu procurei, foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Porque quando eu saí, eu já comecei a perceber realmente o cérebro da gente, ele cria caminhos, às vezes ele se esgota, ele precisa de uma energia, ele precisa de um carinho, ele precisa de um tratamento, né? E a gente começa a ver as relações do dia a dia, né? Então, assim, a tristeza da gente não é o outro que causa. Para você ficar triste, tem uma série assim, tu pode ter um primeiro momento, mas não sei se alguém aqui já fez esse exercício, né? Você tem coisas que te entristecem, você tem situações que te deixam, realmente, não tem. Mas quando você para e diz assim, até quando que isso vai me afetar, até onde e o porquê, e você começa a tentar fazer, né, essa busca, porque às vezes o sofrimento é social. Tem, né, ao longo da história, se você for olhar a Idade Média, a culpa de você rir, a culpa do riso, né, o sofrer, o porquê que o paraíso você tem que sofrer com castigo, o que é o castigo, você começa a questionar realmente essas coisas. Né? O ser feliz, o ser alegre, não, eu não posso, né? Então, eu acho que isso começou também a ter uma mudança, né? Eu não sei, né, assim, mas hoje eu não preciso mais da medicação, e desde que eu tenho, gente, é uma outra experiência, uma redescoberta de mim mesma, né? E que eu acho que eu vejo... Vocês já viram sessões de terapia? É por aí. Né? É uma recomendação da série, gente. Né? Incrível, incrível, Ana, que você está abrindo o coração, dando esse depoimento. Né? A gente está falando de apoio às pessoas que sofrem com depressão, né? de compreender, de tentar perceber. E duas coisas me chamam muita atenção no teu depoimento, né? Além, é claro, da verdade e da intensidade do depoimento que você está dando, o fato de você, na terapia, acabar evocando suas referências culturais, cinematográficas também, né? Que provavelmente caminham aí com outros elementos que fazem parte da tua trajetória pessoal, e a ideia de você se sentir melhor dando aula, né? E você sabe como professora que muitas vezes
na sala de aula, há alunos e alunas que vêm nos procurar porque estão passando por um problema relacionado à depressão, questões ligadas à autoestima, problemas familiares, enfim. E a gente acaba, de alguma forma, aconselhando, encaminhando, encorajando, apoiando. E nesse teu relato, você se sentia apoiada pela sala de aula, pelo ambiente do exercício da profissão de professora. Eu estou me abrindo aqui, eu acho que é por eles também, Erivelto, porque ao longo dessa jornada, principalmente assim, nos últimos anos, lá dentro da Rural, eu tive um bom número de alunos que procuram a conversa, de repente quando eles voltam, e você vê que não é sério, né, a situação ali, e você tem uma sobrecarga, às vezes, de repente, de ter que puxar não sei quantas matérias, a pessoa não dá conta. E não ter acesso ao tratamento, essa é uma questão, tá? Porque é difícil você conseguir um psicólogo, um psiquiatra pelo SUS. Eu tive sorte, eu tive uma sorte, com os meus foram particulares, né? Mas que a medicação logo de primeira, ele acertou a medicação logo de primeira comigo, né? Então a questão foi só as doses ministradas, mas não precisei tomar medicação, que muito pelo contrário, eu tomava a medicação, eu conseguia ter um dia normal, né? Produtivo, que essa era a minha grande reclamação, era a produtividade. Eu não conseguia produzir, né? Então eu conseguia quando eu estava, né? Mas tive. Agora, às vezes eu vi alunos, né? E alguns depoimentos também. Eu fico tentando entrar. Eu acho que essa é a oportunidade que você me deu dos depoimentos que eu li no Facebook. Eu não consegui porque eu achei que, né, assim, não iria talvez a conversa fosse melhor do que a escrita, de ficar, não sei se é uma voz solta ali dentro, ou o que né? Mas ou me faltou coragem também de me colocar lá no Facebook. Eu participei de grupos ali, via, né? Então, assim, essa de repente é a oportunidade. Então, eu sei que tem gente que fala assim, mas como que você tem coragem de falar sobre isso? Mas como que você tem coragem de botar, cara? Mas que se a gente não fizer, a gente vai estar vendo alunos fazendo isso, e tem uns que chegam, como ela colocou aqui, a questão do suicídio é muito grande, seja qual for a situação que o levou, né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão de se falar, de se tocar mesmo. Isso é questão de humanidade. É questão da humanidade, né? É quando a gente fala, eu vou traçar ainda o filme, tá? A Vida é Bela, é nesse sentido, a humanidade. Onde é que está a humanidade? Porque quando, né, a gente não faz nada, a gente está fazendo a mesma coisa que o fascismo, ou todas essas... Desculpa, eu não sei se estou exagerando, mas eu negar a existência do outro, o outro não me importa. É a mesma questão. Eu sei que é difícil procurar, é difícil você se abrir com uma pessoa, né? Diferente, mas o bom do profissional é esse, né? Você fala com um profissional que você não vai conseguir falar para um amigo. E ali ele vai começar a te ajudar, porque não é ele que te desnuda, é você que se desnuda. E você cria o seu próprio filme. Você recria a sua própria história, que ele não vai criar. Você já tem uma história desde que nasceu, mas você recria, né? Aí você consegue se enxergar, entrar dentro de você e se apoderar de você ali dentro, né? Então, assim, é muito importante porque são jovens, né? Muitos deles são jovens, e agora você está vendo até isso ir para menos do que a faculdade. Você vai ter isso dentro do ensino médio, e às vezes está tão descarado que ninguém enxerga, gente, porque a pessoa está rindo para você. Ninguém nunca disse nada, sabia de nada. Até eu revelar ninguém. Eu trabalhei, a Rural nunca soube. Porque eu nunca me abri. Eu estou me abrindo agora. Eu falei depois que eu já estava com tudo sob controle.
para um, para outro, mas particularmente, né? Dentro da família, particularmente, né? Mas foi assim, reservado ali, né? Porque, e assim, você não devia, você está sempre rindo. A gente está sempre rindo. A gente está. Porque o problema da gente não é com o outro. É Então, incrível, Ana. É incrível, porque você está falando, a Carla está comentando, ela acompanha várias pessoas, ela tem esse cuidado também. Eu estou me lembrando, né, de um verso do Drummond, em que ele diz assim: você não está mais na idade de sofrer por essas coisas. E ele termina o poema dizendo o seguinte: estou me preparando para sofrer, assim como os rapazes estudam para médico ou advogado. E aí fico pensando que as pessoas às vezes têm a ideia de um padrão de pessoas que são sempre felizes e um padrão em uma certa faixa etária no qual as pessoas estariam propensas a ser acometidas pela depressão. Só que, por exemplo, você relatou questões do ensino médio e da faculdade. Eu, tanto na faculdade como no ensino médio, a gente lida com o aluno, a aluna que chega para pedir um apoio. E assim, já aconteceu de aluno do primeiro ano do ensino médio chegar e pedir para conversar porque estava se sentindo mal, mas não tem ideia do que seja, só que está se sentindo mal, está precisando ser ouvido. Eles dizem: ah, professor, quero trocar uma ideia, quero desabafar. E aí, conforme o que vai sendo relatado, você percebe que a pessoa realmente está num nível, né, muito grande de problema e precisa efetivamente do apoio familiar e de um profissional. Só que me parece que há ainda, né, século XXI, um certo preconceito com relação a procurar um psicólogo, procurar um tratamento. Aí a pessoa acaba sofrendo calada, né? sim, e às vezes ele não chega, quero bater o papo. Ele vai te tentando chegar porque ele não sabe como chegar. Ele vai tentando pelas beiradas, né? Se a gente não ficar atento, a gente não consegue ajudar, a gente não consegue, né? Então eu acho que como professor, acho que a gente, além de professor, a gente tem que estar bem aberto e para isso a gente tem que estar saudável para conseguir fazer, porque se a gente não tiver, a gente não consegue ajudar, né? Então o professor ele tem que estar saudável para conseguir ajudar o outro também, porque assim, não tem nome, não tem, cara, e isso eu não sei se é mais ou se hoje a gente está começando a falar mais sobre isso. E isso é importante, tanto que foi instaurado um mês, né, para que se falasse sobre isso, né? Então, assim, eu acho que nós temos que falar sobre isso mesmo, né? Levar isso para as escolas, discutir isso na faculdade. Eu acho que dentro do ambiente de trabalho também são N pressões, né? E assim, como no meu caso, não foi o trabalho que me colocou, tanto que eu gostava de trabalhar. Então não foram as pessoas que me colocaram. Foi uma exaustão. Foi uma exaustão. Incrível. Mas cada um vai ter uma história. E aí a gente tem que conhecer. E a gente sabe que também tem as questões sociais, tem uma série de questões envolvidas nisso. Então a situação é bem complexa. Olha, um depoimento que é, para mim, na verdade, uma lição de vida que você está partilhando, as pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver, para que possa aumentar a conscientização. Eu queria perguntar a você, Ana, sobre projetos, mas eu fiquei com uma curiosidade. Lá no início da nossa conversa, você falou da tua irmã, né? E falou que ali você já foi se preocupando com o processo de educação. Eu sei que você nasceu em São João de Meriti, não é isso? Sim, na Baixada. Você chegou a estudar em São João de Meriti. Eu queria saber como foi a Ana Zimmer na escola. Como é que você era na escola? Eu estudei, eu acho que quando eu vim para Campo Grande, eu vim para a segunda série. Então, assim, estudei só a fase inicial mesmo, lá. Né? Eu já vim para cá, eu já estava, acho que na segunda série, segunda ou terceira. Aí fui para Santa Cruz, depois eu vim para Campo Grande. Então eu vim para cá na terceira série.
Fiz a segunda, a primeira e a segunda em Santa Cruz e fiz a terceira aqui. Então, a minha experiência na Baixada é muito remota, porque eu era muito nova, né? Então, é bem pequena ali. Então, eu tenho mais memórias mesmo daqui. Na escola, eu acho que assim, eu até perguntei essa semana, minha mãe, né? Eu tive dificuldade para aprender a ler. Aí ela, inicialmente, mas depois que você pegou, também não. Porque eu me lembro das dificuldades. Isso é uma coisa que ficou marcada muito comigo e na escolha. Foi uma experiência que eu tive. Eu não sei se você pegou essa época de fazer leitura, mas era leitura, de você ler, não era compreender o que estava sendo lido. E para mim era o seguinte, para eu conseguir ler, articular os sons ali na leitura, que isso para mim é uma coisa articulatória, mecânica, né? Eu tinha que entender. E eu tenho um problema que eu tenho até hoje, quando eu começo a ficar nervosa, piora, né? Que é a troca. Eu começo a trocar letras, ou então trocar palavras, ou então não consigo pronunciá-las. Né? Acontece isso. Então acontecia, às vezes, eu ficar nervosa na hora dessa leitura. E era só tomada. Eu não perguntava o que você tinha entendido daquela história. E posso falar, eu achava as histórias muito idiotas, muito bobas, né? Isso foi uma coisa também que eu trouxe para minha experiência. O que eu vou escolher para levar para a sala de aula com você, né? Porque, assim, às vezes é você minimizar o aluno ali também, né? Então eu tinha uma dificuldade de entender o porquê daquilo. Eu primeiro tinha que entender o porquê para poder fazer. E ninguém nunca te dizia o porquê. Você era, né? Então isso também levou muito bem para minha experiência. E agora, recentemente, tem alguns meses, eu vi eu até postei no Facebook, não sei se você viu, de um menino, acho que ele, não sei se tem síndrome de Asperger ou superdotado, alguma coisa assim, eu acho que é superdotação no caso dele, né? Ele tá escrevendo livros, inclusive para as crianças, né, contando história. Ou seja, você já está tendo garotos mais novos, é uma questão de identidade, né, de empoderamento na leitura, que eu acho isso lindo, né? E ele chegou e falou assim, porque às vezes, ou seja, é um adulto que escreve para criança. Agora você está tendo a criança escrevendo para criança. Eu acho que talvez é isso que falte, esse estímulo, né? Mas o que escrever? Como que você trabalha isso também? Né? Eu estou até trazendo para cá, porque às vezes a gente mesmo, como professor, a gente cria esse patamar, né, do adulto e a infância. Eu fico me perguntando se a gente não superestima a criança e ela acaba produzindo menos do que ela seria capaz de fazer. Né? Então, assim, essas coisas eu me questionava muito quando eu preparava as minhas aulas. Né? As diferenças que eu tinha tantos surdos, esse surdo tinha isso, aquilo, aquele ouvinte tinha isso, aquilo, né? Então, por que surdo e ouvinte? Porque quando você pensa em diversidade, né? E eu também pensava na pessoa que tinha as suas dificuldades intelectuais lá dentro, as deficiências intelectuais ali dentro, que eu não entendia muito bem, mas eu ia conversar com a pedagoga da escola, que trabalhava com a educação especial, para ela me explicar como é que funcionava. Para eu pensar nessa diversidade, era assim que agia. Mas por que eu comecei a ter isso? Exatamente por conta, eu acho, da minha experiência como aluna. Né? As minhas frustrações, porque eu acho que o meu sucesso, como, assim, considerando, foi só na 7ª série, quando eu encontrei um professor de matemática, que para ele não era mais assim, famando, ou decore isso daqui, né? De uma forma, ele explicava o porquê, ele tinha razão, ele mostrava todo o processo. A partir dali eu comecei a entender que tudo tinha um processo, e isso até hoje. Né? Inclusive, dentro da língua portuguesa, eu começava a usar essa questão de processo. Quando eu comecei a dar aula, né, que antes mesmo da Libras ali mesmo, eu dava aula de redação, ainda na faculdade, né,
trabalhava, né? Então você já tinha aquela coisa do pensar isso como uma estratégia matemática também dentro da minha cabeça, né? Ou de algoritmo, ou de coisas. Eu fiz processamento de dados no ensino médio, antigo segundo grau. Então, assim, se isso, aquilo, de como que você organiza as informações, era bem assim que parecia a minha cabeça, né? Então, eu usei dessas experiências, mas não a partir mais de que a pessoa também disse como que se caracteriza para ela também. Para mim, as coisas têm uma experiência. E a experiência do outro, eu passei a ouvir também. Tinha muito disso. Tem tempo de eu só trazer uma ilustração, né? Claro. Pensando até nessa diversidade, uma vez a gente, assim, foi meu último ano lá, né, no ensino básico, antes de ir para a Rural, né, porque a Rural, meu concurso é de dedicação, né, exclusiva dele. E aí foi assim, já finalizando, foi o último ano que eu tive com aquela turma, mas eu peguei aquela turma de terceiro ano no primeiro e no segundo, ou seja, quem me pegasse era primeiro, segundo e terceiro ano. Acompanhando. Exatamente, né? E eu tinha preparado uma aula, porque eu tinha aula de projeto e língua portuguesa que eu dava, ou seja, era muita coisa. O que eu fiz? Já que eu tenho aula de projeto, eu vou trabalhar identidade. E de identidades, ali eu trabalho redação, língua portuguesa, dá para trabalhar tudo dentro de projetos, né? Eu não fiz um programa separado para cada disciplina. Eu fiz um programa único que desse para eu avaliar para as disciplinas ali, né? É como se fosse assim, tivesse dois professores e eles estão trabalhando interdisciplinarmente. Foi o que eu fiz, eu trabalhei comigo mesmo. Né? Então eu falei assim, eu vou fazer isso. E resolvi trabalhar, como era terceiro ano, né? Você tem um modernismo, resolvi trabalhar identidade, né? Era ano de Copa, e eu comecei a usar a arte, desde as pinturas aos filmes, documentários, comecei a fazer isso dentro de sala de aula. E o último dia de aula, a gente fechando, né, ali, eu já tinha visto os filmes, já tinha visto as pinturas, e isso via desde o primeiro, era final do segundo bimestre, gente, para encerrar ali julho, tá? Aí, fechando o que os alunos estavam construindo ali, fazendo as avaliações com eles, eu esperava que qualquer um me respondesse, menos as pessoas, né, com a marca de deficiência intelectual. Eu acho que aí entra a música que eu botei lá, o vidro de Daniel, o rotular, né, enquadrar, de Daniel Gonzaga. Né, que mania é essa de me denominar, né? Aí a gente se enquadra, porque eu fiz isso também. Logo eu, que trabalhava já com o tema da inclusão, já estava com o mestrado defendido na área, né, de educação de surdos ali, linguística mais voltada para olhar isso, né? Eu esperava o surdo, esperava, né? Mas eu não esperava uma pessoa. E olha, ela me deu uma relação, o que a gente vai vendo, né? A gente se supera, mas também se supera nos nossos limites, porque aquele material que foi a arte, que foi a questão visual, eu trabalhei muito por conta dos surdos, com a visualidade dentro de sala de aula, né? Então, essa visualidade possibilitou, né? O garoto foi o que me deu a melhor resposta, a resposta mais, sabe assim, não é melhor porque eu definir que era melhor, mas foi a mais intelectual. Ele conseguiu fazer a relação no primeiro dia, vim trazendo o raciocínio dele, né? E como que isso fica também estigmatizado no próprio aluno, que você, professor, eu vou falar uma coisa, será que a turma vai rir? Ou seja, o aluno já sabe que carrega isso, de repente
eu acho que cabe a gente como que vai conduzir isso também, né? E foi isso que eu fui vendo, né? E, no entanto, foi assim, quando ele começou a falar, sabe aquela vontade de chegar assim, agarrar, beijar, eu falei assim, mas é isso mesmo, né? E a satisfação que me deu de dizer assim, cumpri o meu papel, né? Cumpri o meu papel, mas eu não esperava. O grande preconceito foi que eu esperava de qualquer um, mas eu não esperava a resposta dele. Então, às vezes, assim, o Oliver Sacks, ele tem é um antropólogo em Marte, que ele é um neurocientista, gente. E só que ele vai olhar os casos dele, né, que ele trabalha com as pessoas com deficiência, ele vai olhar por uma outra perspectiva, a perspectiva antropológica. E ele vai dizer coisas assim, ó, pela medicina, esse cara está enfadado ao insucesso, né? Mas, no entanto, como que ele consegue produzir isso? Né? Então, ele vai começar a quebrar essas barreiras. É muito lindo para quem quer trabalhar com o tema, né? com a questão da diversidade, com as pessoas com deficiência ali, né? Ler esse livro, porque ele não traz uma perspectiva da medicina, ele traz uma perspectiva das construções de identidade nas práticas sociais. Né? Então, a leitura dele, eu já tinha lido o livro antes por conta dos surdos, que era Vendo Voz, uma viagem ao mundo dos surdos, que na verdade ele começa todo o trabalho dele a partir daí, porque os surdos mostrou um outro caminho, o aprender a ver, que foi para mim também, né? O aprender a ver. Ana, desculpa. Você conhece uma pessoa chamada Glaucio Ziner? Meu irmão. Ele está dizendo aqui que te ama, ele está dizendo que o livro do Oliver foi presente do irmão querido dela. Ele fica empolgadíssimo com a sua fala. Um abraço, Glaucio, muito obrigado pela presença. Meu irmão. Né? Então, esse livro, né, o Vendo Vozes, é o que inicia toda a carreira dele olhar, ele rever todo o processo dele profissional. Então, assim, eu também aprendi a ver com a comunidade surda, porque quando você começa a estudar, você vê a diversidade, você começa a se reavaliar como ouvinte, né? Aí eu começava a me reavaliar também como professora dentro de sala de aula. Mas nesse momento eu pequei, eu não tinha feito ainda esse reavaliamento né? Então qual é o limite? Então a questão eu ainda, né, eu fico me perguntando, a gente não sabe tudo para rotular. Tem muita coisa, a gente não deu vozes, aí a gente de repente foi, né, aqueles nazistas da Vida é Bela lá, ó. A gente não deu, a gente fala por eles. Agora a gente está vendo eles tomarem vozes, né? E o que nós temos que fazer? Deixar que eles falem. Deixar, né? E estar dali, ouvir, aprender, e estar ali. A gente fica usando sempre aquele termo, um capacitismo do tipo, nossa, como ele se supera, ele chegou ali. Não, gente, ele é uma pessoa como outra qualquer. Ele está chegando. Só que a diferença é que nós construímos barreiras para que eles tenham acesso. Então, será que não somos nós que estamos podando, se não somos nós que estamos cortando? Então, eu acho que é uma questão de reflexão. Né? A gente não sabe qual é o limite do ser humano. Eu estou aqui com... Desculpa, Ana. Eu estou aqui com a letra do Daniel Gonzaga, o vidro que você citou. Aí, para as pessoas que estão nos acompanhando, diz assim, que mania é essa de denominar as coisas, as pessoas, o planeta, o céu e a terra? A forma mais correta de representar situa-se na linha da cabeça, o pensamento certo nos olhos. Esquece o mundo exato, vá se refazer. Eu acho, eu gosto dessa música porque eu acho que ele diz completamente essas vozes da diferença. Né? Cada um é cada um, ninguém vai ser igual. Esquece isso. Não há exatidão. Né? O pai não é igual ao filho. O irmão não é igual ao outro. Eu não sou igual ao meu irmão que entrou aí. Nós temos pensamentos diferentes, somos diferentes e viemos dos mesmos pais. Né? Então, assim, uma genética não é igual à outra.
A gente tem aproximações que se dão os laços familiares, mas não é igual. Então, por que a gente criar um vidro, criar uma forma? Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda, muito que caminhar, né? E olhar o outro e entender, né? O quanto que isso pode avançar, né? E não assim, ele se superou. Não, ele não se superou. Ele é um ser humano, ele consegue chegar lá, ele tem as lutas, ele tem a pauta dele de vida. Agora, como que nós estamos construindo isso? Né? A partir do meu modelo, que eu quero, que eu acho que é necessário para ele, ou que realmente, o que é inclusão? Agora eu pergunto, o que é a inclusão? Assim, quando a gente fala, tem um termo que fala assim, educação para todos, mas esse para todos é todos no sentido a partir de um modelo, ou todos, cada um com as suas características? Porque esse aluno, né, ele tinha uma característica diferente dos demais, diferente da minha, mas se a gente for falar, as características também não são iguais. Então, eu prefiro pensar a diversidade como características, né, e não a partir de modelo, porque até mesmo se você for tentar, quando a gente faz pesquisa de construção de identidade, né, a coisa mais difícil é de você tentar, exatamente porque você tem que rotular para conseguir botar no livro e conseguir criar teoria. Mas aquilo ainda é um rótulo, porque eu peguei um ponto, mas aquelas pessoas não são só aqueles pontos que estão ali na minha pesquisa, tem todos os outros, eu peguei só o ponto que eu estou pesquisando. Então é isso que a gente tem que entender. O ser humano, né, ele é uma trama social, né? Então eu acho que vem por aí. Ana, eu queria aproveitar que você está falando, né, desde a tua trajetória de pensar ainda na escola, o sentido que os textos têm, que a relação entre o ensinar e o aprender tem, para fazer um depoimento e para fazer uma provocação a respeito de uma outra área de preocupação que você tem, está relacionada à arte e ao teatro. Eu sei que você já até escreveu sobre isso. Você foi minha professora de Libras, você talvez não vá se lembrar, mas enquanto você falava da menina Ana Ziner na escola, preocupada com os processos, eu me lembrei de uma situação em que a minha turma era grande, né? Eram vários períodos, várias habilitações de letras, tendo aula com você numa sala enorme, grande. Não só letras, matemáticas. Era todo mundo. E eu me lembro de estar sentado no fundo da sala e você estava ensinando para a gente um poema em Libras. E aí eu lá do fundo falei, olha, professora, eu não estou entendendo. Aí você disse o seguinte, você não está entendendo porque a gente está longe. E aí a sala era grande, era uma sala enorme, tinha uns 100 alunos ali, e você veio entre as fileiras, ficou perto de mim ali, e você fez a interpretação do poema novamente em Libras, para que o poema pudesse, então, fazer sentido para mim e eu pudesse sentir essa comunicação. Você não vai se lembrar disso, mas para mim foi muito marcante, porque eu percebi que essa distância entre o aluno e o professor, quando ela é encurtada, seja fisicamente, seja metaforicamente, através da afetividade, do carinho, do demonstrar interesse e boa vontade, o ciclo da educação se completa. Então, eu estou pensando aqui que eu não fui aluno da Ana Ziner, professora, eu fui aluno da a Ana Ziner, aluna lá do iniciozinho, já preocupada com essas questões. Então, isso é fantástico. E sei que você tem uma preocupação em relação a essa inclusão também voltada ao teatro, né? Eu queria que você falasse sobre isso, se você puder falar. Olha, a arte, eu acho a arte, assim, ela é importante, né? Seja ela qual for, qualquer acesso. O teatro é um exemplo, mas eu acho que antes da pandemia, eu não sei se voltar, aquele novo museu ali do Rio, eles estavam com acessibilidade, inclusive tinha alguns projetos que eu participei da UFRJ, que eles me convidaram também. Então, parece que eles estavam acessíveis, CCBB também, tem alguns projetos CCBB acessível também. Mas eu acho que foi de todos o que mais me marcou. Era uma peça de teatro, eu acho que eram os Canastrões, se eu não estou enganada, com Gracilo Júnior,
A peça é difícil, não sei se alguém assistiu, né? É difícil para interpretar, gente. É muito difícil. Eu fiquei fã daqueles intérpretes, porque eles conseguiram passar toda a emoção, passar todo o texto que estava no texto ali, né? Mas a questão da acessibilidade, né? Ele foi, eu acho que no teatro, já faz um tempo eu botei o link lá, mas eu acho que foi no Carlos Gomes, né? Então não estou enganado, foi no Carlos Gomes. Então você tinha acessibilidade desde a entrada a toda a peça. Tá? Então as pessoas que eram cegas já eram recepcionadas, elas eram identificadas ali, né? Elas recebiam todo a orientação, todo coisa da peça, as informações em braille, tá? E tinha um guia que as levavam para a sala, elas eram as primeiras a entrar exatamente para poder ser acomodadas. Né? Então, ali. E tinha áudio descrição, que eu tive a oportunidade de ouvir, eu botei o aparelhinho, fiquei emocionada, eles deixaram eu botar o aparelhinho, fiquei emocionada para ver isso. E tinha acessibilidade aos surdos, algo que eu vi e que é pouco comum também, essa acessibilidade, que nem toda a comunidade surda é falante de Libras. Tá? Na verdade, a gente tem mais de uma língua de sinais no país. Existe língua de sinais brasileira de tribo indígena. Tá? Então, a Libras são dos centros urbanos e é oficial por lei. Né? Então, mas existe também surdos falantes de língua portuguesa, mas não ouvem. Então, qual é a acessibilidade, mesmo que falem a língua portuguesa, qual a sua acessibilidade para dentro de um teatro? Né? E do surdo que usa Libras, se a língua portuguesa e ele não ouve. Né? Então, o que eles fizeram? Tinha um intérprete para Libras, então tinha um espaço reservado, e também a parte de cima do teatro, esse acesso era só para as pessoas surdas que não são sinalizantes, ou seja, não usam a Libras. Né? Então, em cima do teatro tinha um telão, e ele passava toda a descrição, a legenda das falas dos atores, né? Então foi assim, foi algo que eu vi todo mundo ali, e eu pude depois, não só essa peça, houve outras infantis que eu entrevisto, né? Uma mãe com a filha, em que ela fala aqui que os dois filhos mais velhos dela, ela não consegue ter uma comunicação. Ela levava no teatro, não entendia, então o máximo que ela podia dizer assim, foi legal, né? Só para tentar uma interação, mas ela não tinha como conversar. E já a filha mais nova, a caçula, ela já teve uma oportunidade de ir ao teatro, e ali ela participar com a filha de todo o momento, de todo o processo, interagir com a filha durante todo o processo da peça. Né? Então, houve uma relação familiar ali, quando você começa a pensar a mãe surda, né, e o filho ouvinte, ou o contrário, né, o surdo também. Então, você tem uma interação também com família ali, porque você imagina quantas famílias estão de fora que não pode ir no teatro, não pode ir no museu. Né? Por exemplo, esse filme, às vezes eu e meu irmão, o ano passado, a gente querendo assistir, vamos, não sei se foi ano passado também, né? A gente querendo ver filme, aí ele estava vendo o filme lá, só dá esse horário. Gente, a última sessão. Por quê? Porque esse é o horário da legendada. Ou seja, surdo não pode ver filme brasileiro, porque se não tem legenda. Né? E eles só lutam pela legenda, não estão lutando para que faça uma tradução de telinha pequena em Libras ali. Né? A legenda. Né? Então, assim, a acessibilidade à cultura ainda é uma coisa muito de são projetos, como na educação, são projetos ainda individualizados, não institucionalizado. Esse é o grande problema. E tem lei, né? Se você lembrar, eu já devo ter falado na sua turma, quando eu dei aula, de alguma coisa das leis, inclusive dentro das instituições, dentro dos espaços de lazer, né? Eles tinham, porque essa lei é antiga, é antes da lei mesmo do decreto 6. E, no entanto, continua sendo uma briga
a questão da legenda para eles, né? Então, a acessibilidade é muito difícil aos meios culturais, né? E é algo importantíssimo, né? Porque é a formação do sujeito para olhar também, aí a gente vai conseguir se encontrar dentro dessa diversidade que a gente está falando, senão a diversidade vira clichê. Né? E construção de conhecimento, construção de si mesmo, porque a história, a arte também é história de um povo. E essa preocupação, Ana, que você está expressando, ela está, de alguma forma, como elemento constituinte do teu projeto na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o Cultura Visual e Imersão na Libras. Você pode falar um pouco desse projeto, por favor? Sim. Esse projeto foi uma idealização minha com o professor Wagner e a Kelly. Um abraço para ele, um beijo, é um querido, muito querido professor Wagner. Vou passar para ele. Conhece o Wagner? Conheço, e foi o nosso colega lá também na faculdade, sempre muito querido, também muito gentil, uma beleza. Então, foi um projeto meu com o professor Wagner Cabral e com a Kelly, né, Rosa. A Kelly, na época, ela estava com a gente no contato como intérprete, né? Hoje ela está na secretaria, na coordenação da secretaria, na coordenação de Libras da Secretaria de Educação de Seropédica, né? Então, assim, foi uma idealização de nós três. Nós sentamos, nos reunimos e começamos a pensar o que a gente queria, né, de projeto. E começamos cada um falando das suas perspectivas ali, né? E já vinha aquela minha perspectiva de quando eu fiz o concurso, que era a questão, né, de como que a gente vai levar essa cultura para ali, Seropédica, né? A gente vai levar para Itaguaí, a gente vai para regiões adjacentes à rural, isso pensando aqui em Zona Oeste também. Né? Então, curso, como que você tem curso de Libras? E como é que é dado esse curso? A gente começou a pensar nessas relações, né? E a gente foi trazendo as nossas experiências e expectativas. E chegamos ao consenso de que a língua ela é aprendida quando você vivencia ela na prática. Né? Essa pandemia veio dar uma quebra no nosso projeto. Porque por isso que é cultura visual, porque a gente já trabalha com esses aspectos de levar o surdo a essa cultura. O que diferencia o surdo do ouvinte são essas perspectivas, né? A visual e a auditiva. Ali, a gente constrói mais sentidos, não vou dizer todos os ouvintes, mas a maioria, né? Pela perspectiva auditiva, por conta da língua, né? E o surdo pela perspectiva visual por conta da língua. Então, esses aspectos linguísticos, né, são muito importantes ao serem tratados ali, né? Então, mas isso os cursos quase não abordam. Esses aspectos ficam só na troca de sinais. E a gente queria exatamente essa vivência. Então, o que era mais importante? Conviver. Então, a gente... E tinha outra. A comunidade surda não conhecia a rural. E ainda não conhece porque foi um pouco, né? A gente começou a ver a pandemia e parou. Né? Então, a gente queria estreitar o conhecimento que a gente produz lá para que elas saíssem e chegassem às escolas. Porque a gente começou a perceber há uma barreira muito grande do que se produz, Heriberto, dentro das universidades e as escolas. Parece que são mundos distantes, não são. Né? Os cursos de licenciatura trabalham para formar os profissionais que estão lá. Trabalha pesquisa também. Né? Mas os profissionais, os alunos ali, eles vão ser os profissionais das escolas. Né? E o que a gente também produz não é, às vezes, um contrassenso, que às vezes eu fico olhando, né? Que vai contra o professor. Não, muito pelo contrário. Então, eu me lembro que muita gente falava assim, porque nunca você produz de dentro de uma salinha. Não, eu não produzo de dentro de uma salinha. Eu sei a realidade da sala de aula. Eu vim da sala de aula de um ensino básico ali. O Wagner é surdo. Ele sabe a realidade de ser um aluno surdo dentro de filosofias oralistas. Né? Aqueles também têm a experiência, né,
não só na questão de intérpretes, mas também como que ela é pedagoga, eu acho que a formação dela, e depois é letras livres. Né? Então, também tem. Então, a gente tem essas experiências. E fora os alunos que a gente já orienta e que às vezes vão na escola, e a gente fica muito constatado que o conhecimento que a gente produz dentro das academias não chegam às escolas. Então, a gente queria quebrar essa barreira. Aí a gente pensou, cultura visual, imersão na Libras. Por que imersão? Porque ele vai imergir mesmo dentro da cultura do surdo. Né? Então, a gente oferece cursos, tá? Dentro do projeto da gente, por enquanto a gente só está oferecendo, a gente está no segundo módulo do curso de Libras, tá? A gente tem um básico, que na verdade, a idealização dele do básico são 3 módulos, ou seja, 1 ano e meio. Não é um curso só, para você aprender. É como um curso de língua, ele está todo estruturado num curso de língua. Tá? A gente trabalha com fóruns e na idealização dele, que foi de 2019, tá? Em agosto de 2019 nós começamos e de agosto a novembro, todo mês tinha um fórum. E a gente conseguiu levar os alunos de seropédica, que eram surdos, professores, e também fazer com que os nossos alunos da universidade conheçam essa realidade para dialogar. Então, a ideia do projeto é esse, que até os alunos da universidade conheçam a realidade da escola. Para que seja uma troca, né? E o projeto cultural, a parte cultural, que é feiras, a gente conseguiu fazer um piquenique, que não é questão didática, ninguém vai dar aula, é interação social. Nós fizemos um piquenique em setembro de 2019 para comemorar o Dia do Surdo. Foi assim, foi um dia inteiro lá na Rural, né? Cada um leva uma comida, a gente troca lá, leva jogo, leva bola. Então, assim, você joga bola, você joga dama, você joga cartas. Então, é surdo e ouvinte interagindo, trocando língua, a experiência, sabe? Naturalmente, sem aquela coisa de ensinar, do jogo forçado. Não, a aproximação ela é feita naturalmente. E a ideia é do natural. Então, a gente convida, veio surdo de Volta Redonda. Aí, sabe qual foi o depoimento Imersão, que eu fiquei tanto... interação, inclusão, diversidade, lazer. Fantástico. Sim. E o que me falou? É mais fácil eu vir para cá, se vocês estiverem morando em Volta Redonda, do que eu ir para a zona sul do Rio, para ter um lazer, para ter uma interação, para ter eventos assim. E ela começou a se interessar também, querer saber sobre outros cursos que tinham na Rural, né? O que tinham, tem interesse em tal coisa, né? Então isso começa a abrir possibilidades de se conhecer aquele espaço também, né? E para os alunos, Erivelto, a gente tinha um dado com a Vanessa, ela está fazendo um mestrado, ela foi orientando do professor, de TCC do professor Wagner, né? E ela hoje está fazendo um mestrado e ela está trabalhando com ensino de física para surdo, né? E ela, durante o estágio dela na escola lá em Seropédica, com os alunos surdos ali, ela fazia um papel que não era dela, na verdade, de intérprete. Ela estava estagiando, mas ela não aguentou e fazia, né? Os alunos achavam que de fato ela era intérprete, que ela era professora deles. Então houve uma aproximação. E ela identificou que eles não sabiam do que significava a universidade. Então, o que você quer ser quando terminar a faculdade? Não, quer dizer, o ensino médio. Eles não tinham essa perspectiva do que queria ser. Era o que era mais fácil para eles responderem, que estava ali na altura deles. Quando, no momento, nós levamos eles para os fóruns e demos também a fala para eles palestraram, fizemos um dia, o Dia das Crianças, né? Em outubro foram 2 momentos, um com os professores e o outro com as crianças e os pais, né? E que demos a fala a eles. E ali no Dia das Crianças nós fizemos um de literatura, que levamos o professor Lúcio, que também é da UFRJ, e o professor Wagner. Eles fizeram poesias em Libras.
apresentaram. Então, houve coisas didáticas em Libras. O reflexo que teve disso depois é o interesse deles em entender o que era a universidade e eles começando a fazer plano, quero ser professor de educação física, quero ser... Né? Então, assim, eu quero... tem um que gosta muito de astronomia e começou a querer, né, falar com ela. Então, assim, o projeto é para isso. Ele ainda anda a passos muito pequenos. Né? A gente não tem verba, a gente toca por boa vontade. Eu gostaria de agradecer a todos os alunos que são voluntários nesse projeto, porque são voluntários, gente. Nós não temos verbas, ninguém ganha nada. Os professores de surdos, agora a gente teve que adaptar por conta da pandemia, né? Os professores que trabalham conosco trabalham de coração mesmo. Fantástico. Tá? Para colaborar e tentar mudar a situação que é o que nos cerca. Né? Que tá agradecer muito essas pessoas, Ana. Muito, muito, porque estão confiando no projeto e estão assumindo com a gente. Né? Parabéns, então, muito não obrigado, temos incrível. uma grana, gente, nada. Tudo é bancado por mim, pelo Wagner ali, assim, tentando, e esses professores dando o suor deles também ali, a gente construindo, né? Então agora a gente está online, tá? Mas assim que acabar a pandemia, a gente quer voltar ao projeto que ele foi idealizado. Então a gente vai ter uma palestra agora, dia 8 e 10 de novembro, tá? A data já está fechada. Bem, vai ter esperança prova. Opa, a extensão, né? Oi, tá me ouvindo? Tá tranquilo? Pode repetir a última informação, por favor? Então, submetemos agora, tá dando eco para mim. Submetemos agora um projeto, né, que tá dando eco. Deixa eu só tirar um pouquinho. Tá dando para me ouvir? Ouço bem. Então tá. Aí, de um evento, que é o primeiro colóquio em Libras, tá? Ele foi submetido. A gente está esperando ser aprovado pela extensão. Sendo aprovado, eu faço a divulgação. E a gente vai trabalhar a questão da... Essa nova lei aprovada recentemente, que transforma a educação dos surdos numa modalidade bilíngue. Ele sai da educação especial para ser uma modalidade linguística mesmo, bilíngue. Aí a gente convidou professores, né, pesquisadores, para poder falar sobre isso, discutir com a gente. E a gente vai ter uma abertura de um curso, mas esse curso é só voltado para um pequeno, voltado para os profissionais da Secretaria de Educação de Seropédica. Foi a pedido mesmo da coordenação de Libras, um curso. Aí a gente está trabalhando com isso. Então, tentando chegar às escolas com esse projeto. Muito bacana, Ana. Muito bonito projeto, muito importante. Bom, e tem muito trabalho para vocês aí pela frente, né? Tem. E quem quiser chegar, é bem-vindo. É de coração, é tentar mudar. A ideia é que eu falei assim, da gente olhar a diversidade, a empatia. Gente, lembrar que mesmo que a gente tem que reagir. O que querem fazer com a educação, com a sabedoria da poesia, da vida mesmo, de rir, né, de usar a imaginação para reverter a situação. Excelente. Eu acho que é bem isso mesmo. Então, pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora Ana Ziner, com uma equipe de voluntários, outros pesquisadores e professores, é o projeto Cultura Visual, Imersão na Libras. Quem puder apoiar, é muito importante do projeto. Ana,
Quero agradecer a sua presença. Oi. Está me ouvindo? Oi. Tô. Quero agradecer a sua presença, o seu depoimento, as suas reflexões sobre o filme, sobre a arte, sobre o magistério. Foi assim, uma lição de vida. Quero aproveitar a sua presença para convidar a todos e todas que nos assistem. Na próxima segunda-feira, eu vou conversar com o professor Leonardo Tonos, né, da Sorbonne. Ele é livre docente de literatura brasileira na Sorbonne. Vai falar sobre o filme Bye Bye Brasil, narrativas migrantes, primavera literária e toda a sua trajetória pessoal e acadêmica. É uma referência em estudos literários no Brasil e no mundo e vai estar aqui com a gente na segunda-feira. Mais uma vez, agradecer a você, Ana, e abrir espaço para suas considerações finais, dizer da minha alegria de encontrar você, de ouvir essas histórias, esse depoimento, e assim, uma felicidade saber que você está bem, que você está atuante em prol da educação brasileira inclusiva e democrática. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação de poder dialogar com vocês, né? Com as pessoas que aqui estão, né, presente. E assim, então o convite está aberto, né, para a gente chegar à universidade lá, se vocês quiserem colaborar com a gente, assistir, a gente braço. Eu também, como pessoa, estou de braço aberto para vocês. A Carla também, que está aqui sempre, né, está dialogando, apoiando os recados dela. Eu gostaria de agradecer a ela, né? E a todos os amigos que aqui estão, você principalmente, né, por esse carinho, você sempre me recebendo muito bem, Elivelton, né? E assim, eu tenho uma boa sintonia, eu gosto muito de você, gosto de dialogar, gosto de te ouvir também, né? E esse projeto feliz, né? Te parabenizar, muito bom. E espero ter podido corresponder e contribuir, né? Com todos, contigo. E estou aberta, gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço de coração mesmo. Foi maravilhosa. Muito obrigado. E até breve, né, quando a pandemia passar, para que a gente possa se encontrar e tocar esses projetos e trocar experiências. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, um abraço. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau. Grande abraço a todos e todas. Tchau. Tchau.